Mas o que é que você tem dentro dessa tua cabeça, rapaz? Não é assim que a gente pergunta para uma pessoa que age de uma forma inconsequente? Pois é. Hoje nós vamos tentar entender o que temos dentro da nossa cabeça. Claro, não estamos falando aqui de anatomia. É uma analogia com o nosso comportamento, aquilo que tem na nossa alma. E eu vou te dizer o que tem dentro da sua cabeça, da sua alma. Tem o seu pior inimigo. Uhum. Eu, dentro da minha alma, tenho o meu pior inimigo. Uhum. Se chama euzinho. O euzinho começa a me elogiar. É uma espécie de autofagia. Eu vou me alimentando dos meus elogios. Eu olho somente para as minhas virtudes, não olho para os meus pecados. Eu vou blindando a minha visão para os meus pecados. Por isso eu já não consigo mais enxergá-los. E vou alimentando o meu ego com as minhas virtudes ou com aquilo que eu acho que é virtude. Isso acaba gerando um mal terrível que se chama soberba. Pois é, a soberba rouba toda a graça eterna, graça destinada à vida eterna, nossa, quando nós permitimos que ela se instale no nosso coração. Exatamente. Tem muitos personagens na Bíblia que nos dão lição mesmo de humildade, que lutaram, mas de todos eles, o próprio Jesus Cristo falou, o maior deles foi João Batista. João Batista nos dá uma lição muito grande de humildade. João Batista estava, né, batizando, e o evangelho de hoje está no livro de São João, capítulo 3, versículos 22 e seguinte, e que vai dizer que João estava batizando e aí perto dali também estava Jesus e seus discípulos batizando. É claro que o batismo de Jesus não é o mesmo batismo de João. João pregava a penitência. O batismo de Jesus, como o próprio Senhor, Filho de Deus, ele batizava o batismo da redenção da alma. Mas João poderia muito bem, né, com os seus seguidores, né, todos os likes que ele ganhava na época, ele podia dizer, não, esse aí é o cara lá, eu nem reconheço ele. E veja, os próprios discípulos de João, então, vão com uma dorzinha de cotovelo e falam, aquele cara que você batizou, agora está batizando também. E aí João dá uma lição magnífica, magnífica nesse evangelho, diz assim, versículo 27, João replicou, ninguém pode atribuir-se a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu. Veja, João aqui reconhece os limites da sua missão, do seu chamado. Ele não pode se arrogar a missão a missão do Salvador, porque ele não é o Salvador. E aí prossegue, vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Olha que lição. Ele poderia muito bem ter se arrogado, né, como o Salvador. E olha o que ele diz na sequência. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e ouve e se alegra sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e eu diminua. Os judeus, eles levam muito a sério a questão das bodas, né, do casamento. E aqui, João Batista vai dizer que Jesus é o esposo. Ele entendeu. Quem é a esposa de Jesus? A esposa de Jesus é a igreja, mas também é a nossa alma. É a igreja porque é na igreja que a nossa alma é batizada e ali ela recebe esse penhor da salvação. A partir dali, nós recebemos Jesus como esposo da nossa alma. E é exatamente isso que Jesus quer de nós. Essa é a missão dele. Que haja esse matrimônio espiritual entre ele e a nossa alma. É para isso que ele veio. E é dentro da igreja que nós somos redimidos dos nossos pecados. É dentro da igreja que nós vamos nos purificando através dos sacramentos, né? Veja que coisa linda fala São Tomás de Aquino na Catena Áurea. Cristo é o esposo de todas as almas, o lugar desses esponsais, onde essa união
se dá é a igreja, na qual a alma é batizada por meio do perdão dos pecados e da comunicação do esposo santo, concede-lhes o penhor das bodas. Olha que maravilha, que maravilha. E que lição de humildade João Batista dá aqui aos seus discípulos, né? E a todos nós. João humildemente reconheceu que a sua missão estava no fim. E ele reconheceu quem era verdadeiramente o seu Salvador. Se ele dissesse aqui, veja bem, olha a gravidade da soberba. Se nesse ponto ele dissesse, não, eu não reconheço, como o próprio Pedro falou, né? Lá no pátio, lá quando, diante de uma empregada, não é nem diante de um soldado. Não, eu não conheço esse homem. Se João que tivesse falado, eu não reconheço esse homem, e não houvesse tempo dele se arrepender como houve para Pedro, ele perderia toda a graça que havia para ele destinado no céu, perderia toda essa graça por conta da sua soberba.